Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. A palavra se encontra no livro de Marcos, capítulo 10, versos 46. O cego Bartimeu. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quanto vocês acham, eu falo do livramento que Deus me deu. Glória. O livramento de um assalto, aleluia. O cara meteu o revólver na minha cara e falou: se você olhar muito pra minha cara, eu dou um tiro na sua cara. Aí eu virei para ele e falei: o sangue de Jesus tem poder. Aleluia. Aí ele falou: só quero o seu celular. Aí ele pegou o celular, levou. Eu estava com uma sacola de carne, né, que eu estava levando para minha irmã. Mas graças a Deus, Deus deu livramento. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá. Encontraram todos? Então vamos lá. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava a cada vez mais: Filho de Davi, tende misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que lhe chamassem. E chamaram o cego, e dizendo-lhes: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhes: que queres que eu te faça? E o cego lhes disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Pode se assentar, aplaudindo o nome do Senhor, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Dá para ficar melhor as palmas para Jesus, né? Glória a Deus. Agora sim. Aleluia. Glória a Deus. Nem imaginava, né, que eu seria incumbido de ministrar a palavra hoje, mas é bênção de Deus. Às vezes Deus tem um mistério que, às vezes, quando chacoalha tudo, é aí que Ele coloca, né, a gente para fazer algo da parte dele. Aleluia. Teve um dia aqui também, eu não sabia que eu ia ministrar, a luz acabou, eu falei: eu não vou para o culto hoje. Aleluia. Aí a luz piscou 3 vezes. E apareceu a imagem do Coringa bem na minha frente, dando risada da minha cara. Aí eu falei: agora eu vou para o culto. Aleluia. Falei: agora eu vou para o culto. Cheguei no culto, o irmão Michael está com a oportunidade para pregar. Eu falei: oh meu Deus. Então, vai ter, aleluia, propósito em tudo aquilo que acontece na sua vida. Seja bom ou seja algo que parece aos seus olhos ruins. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá. Uma palavra muito conhecida, louvado seja o nome do Senhor, do cego Bartimeu. A gente sabe que, né, ele era um homem, aleluia, cego, aleluia, desde nascença, louvado seja o nome do Senhor. E o maior cego é aquele que enxerga, mas não quer enxergar. Aleluia. O cego Bartimeu, ele era cego de nascença, aleluia, e vivia numa vida mendigando, pedindo esmola, aleluia. Vivia uma vida de resto, porque naquela época, aleluia, era um homem que não podia estar diante da sociedade, ou visto diante da sociedade, como alguém, aleluia, né? Aleluia, como alguém, aleluia, né? E aqui a gente vê, aleluia, que ele vai estar se esforçando, aleluia, para ganhar, né, o seu ganha-pão, para poder se sustentar, para poder viver, porque até mesmo a sua própria família, aleluia, se desfazia dele. Porque toda pessoa que tivesse defeito naquela época, né, era considerado impuro, né, louvado seja o nome do Senhor. Então, ele estava nesta, aleluia, nesta lista, louvado seja o nome do Senhor, de ser considerado impuro, né, um ninguém, louvado seja o nome do Senhor. Só que isso não deixava ele incapaz, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, de viver ou alcançar aquilo que ele precisava alcançar.
É lógico que algumas limitações por ele ser cego, aleluia, ele ser rejeitado, porque ninguém merece ser rejeitado, e quando a gente é rejeitado, a gente sente. Então imagina o coração de alguém que luta, aleluia, para conquistar algo, mas é rejeitado, louvado seja o nome do Senhor, por causa de uma cegueira de nascença. Talvez na mente do cego Bartimeu, louvado seja o nome do Senhor, o que vinha à mente dele, eu estou só conjecturando, aleluia, poderia ser isso. Porque Deus me fez nascer assim? Porque Deus me fez vir ao mundo para mim sofrer desse jeito? Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus me fez dessa maneira e dessa forma? Louvado seja o nome do Senhor. Só que tudo na nossa vida é um propósito. Tudo o que acontece ou que deixa de acontecer é um propósito na nossa vida. E o cego Bartimeu estava prestes a vivenciar e viver um grande propósito da parte de Deus. Talvez, aleluia, o propósito dele era um, mas o propósito de Deus era outro. Talvez ele só, aleluia, queria um plano dele, ou o sonho dele era só voltar a enxergar. Só que Deus tinha outros planos também, aleluia, com isso e com essa situação. Da mesma forma, são situações que eu e você passamos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que Deus, aleluia, quer manifestar a glória dele através, aleluia, desse algo que às vezes te angustia, e às vezes mas parece, aleluia, que não está nada favorável, e parece que Deus, aleluia, não vai fazer nada diante dessa situação. Mas o cego Bartimeu, ele tinha garra e tinha determinação. Por quê? Ele estava cego, mas não estava aleijado. Ele estava cego, mas não estava mudo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele, aleluia, tinha, aleluia, com que, aleluia, se esforçar para fazer com que aquilo que ele queria, aleluia, se realizasse. Aleluia. Ele não andava com Cristo, mas ouviu falar de Cristo. Aleluia. E a partir do momento que a gente ouve falar de Cristo, aleluia, há um grande impacto, louvado seja o nome do Senhor. E através, aleluia, dele ter ouvido falar de Cristo, aleluia, mal ele sabia que Cristo já tinha um encontro marcado com ele. Mas não era um encontro qualquer, um encontro para impactar a vida dele. Mas impactar a vida dele do jeito e da maneira que ele veio ao mundo, louvado seja o nome do Senhor. Igual eu havia falado, talvez ele estava indagando, criticando por que aquela situação. E às vezes é eu e você indagando por que essa situação, aleluia, que passamos, louvado seja o nome do Senhor. A primeira revelação da palavra é, louvado seja o nome do Senhor. Se você ler esse texto, eu sei que você já leu mais de 100 vezes, louvado seja o nome desse Deus, você vai ver que aquilo, aleluia, que parece ser ruim, e aquilo que parece ser mal na vida do cego Bartimeu, aleluia, não gera morte sobre a vida do cego. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu quero dizer com isso, o que Deus ministra no meu coração, é que o que você está passando, louvado seja o nome do Senhor, não é para gerar a morte, aleluia, espiritual sobre a sua vida, e não é para gerar decepções, não é para gerar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, sofrimento eterno sobre a sua alma, louvado seja o nome do Senhor, mas para gerar, aleluia, algo, aleluia, importante, aleluia, fazer com que a glória de Deus se manifeste-se ao favor disso que você está passando, que você está vivendo. Mas o nosso pensamento é, aleluia, será que Deus, aleluia, está aceitando essa situação em minha vida e não vai fazer nada? Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente caminha mais um pouco, aleluia, ele está no meio do caminho, aleluia, como um indigente, como ninguém, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, porque assim ele era tratado. Louvado seja o nome desse Deus. Talvez o inimigo, aleluia, tenha soprado, aleluia, na sua mente, no seu ouvido, aleluia, que você não é nada, aleluia, e que essa situação que Deus não está te ouvindo, ele está calado com você. Louvado seja o nome do Senhor. Só que, aleluia, está prestes a Deus a mudar e a reverter a situação. Louvado seja o nome do Senhor, porque a prova, aleluia, o deserto, ele não é para sempre na minha e na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo isso era para amadurecer o cego Bartimeu, e que também para que vidas que estavam ao redor dele, aleluia, contemplasse o que estava prestes a acontecer, aleluia, como esse cego, louvado seja o nome do Senhor. Ele estava mendigando, e aí Jesus, ele vai passar no caminho. Ele já tinha ouvido falar de Jesus, porque a fama dele corria em toda a Judeia, aleluia, em todo lugar, louvado seja o nome do Senhor.
E ele ouvindo isso, aleluia, porque quando a palavra de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, é liberada, louvado seja o nome desse Deus, quando o nome de Jesus, aleluia, é clamado, aleluia, alguma coisa é gerada, louvado seja o nome do Senhor. E o que é gerado sobre o coração do cego, o que é gerado sobre o coração do cego é uma curiosidade, louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Tudo se encaixa, aleluia, porque ele estava cego e precisava de algo para mudar a sua vida, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ali, aleluia, ele ouve falar, a multidão vem, louvado seja o nome do Senhor, ao redor de Cristo, aleluia, porque Cristo, aleluia, ele, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, não era qualquer um, ele era, aleluia, o Cristo, aleluia, ele ensinava, falava diferente, aleluia, ele era diferente, louvado seja o nome do Senhor. E tudo que é diferente, alguém quer estar perto, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tudo que é diferente, alguém quer experimentar o que é diferente, louvado seja o nome desse Deus. O gosto, aleluia, dele é a curiosidade, Deus deixa ele nesse gosto. Quando ele vê, aleluia, a multidão se aproximando e Jesus ali, aleluia, mas Jesus já sabia o que ia acontecer, porque ele é onipotente, onisciente e onipresente, louvado seja o nome do Senhor. Ele sabe de tudo e todas as coisas, louvado seja o nome desse Deus. E é por isso que foi lido Eclesiastes, aleluia, do capítulo 3, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É um tempo determinado para todas as coisas, louvado seja o nome do Senhor. E estava para chegar o tempo na onde o quadro, aleluia, do cego ia virar, louvado seja o nome do Senhor. Não se preocupa, porque Deus, ele vai virar esse quadro, e a situação da sua vida, como está, não vai ficar. Alabai, que levar a sérgia, como está, não vai ficar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque o Cristo que muda, ele já está passando por aqui, louvado seja o nome desse Deus, e ele vai mostrar que ele ainda continua sendo Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ele passa, a multidão rodeia, mas até mesmo nem a multidão, aleluia, está para interromper o que Deus, ele quer fazer, porque a Bíblia vai dizer que operando Deus, quem impedirá, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Nada impede o trabalhar de Deus, aleluia. Em meio à prova, em meio à situação, o adversário pode tentar tirar proveito e achar que é uma porta, aleluia, o processo que você está vivendo, uma porta para ele, aleluia, tentar minar suas forças e tentar minar sua fé, louvado seja o nome do Senhor. Só que operando Deus, quem impedirá, aleluia. Tudo, aleluia, com Deus tem um ponto, tem um começo, tem um meio e tem um fim, aleluia. E a história do cego só estava começando, porque de título de cego, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Jesus ia virar, aleluia, esse título e mudar o nome, aleluia, porque todos que se encontram com Cristo, aleluia, tem uma história nova para contar, tem uma página nova para virar, aleluia, um texto novo, aleluia, para ser acrescentado por esse Deus, aleluia. Agora, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A multidão vem, rodeia, e é uma grande multidão, não é pouca gente, louvado seja o nome do Senhor. A multidão, eu posso colocar, aleluia, de você olhando e falando, não está difícil, o inimigo está tentando tirando proveito dessa situação. Cristo deve estar bem longe de mim, me deixou sozinha nessa situação, ou sozinho nessa situação. O cego vê a multidão, o cego ouve a multidão, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aquilo que o inimigo talvez tentou soprar na mente dele, ele não vai baixar a sua guarda, louvado seja o nome do Senhor. O que Deus, ele quer dizer é que em meio ao processo que você está, ele permitiu, é lógico, aleluia, ele fala para você não baixar a sua guarda, porque tudo tem um começo, tudo tem um meio e tudo tem um fim. Alabará serga, alabará canto, o fim está para chegar, aleluia, porque isso só é para gerar mais história e gerar fruto de amadurecimento sobre a tua vida e sobre a minha vida. Alabará serga, alabará canto. Agora o cego, aleluia, ele ouve que Jesus está passando e ele começa a clamar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É alguém que nunca viu Cristo, aleluia, mas por ouvir, porque a sua palavra é poderosa, por ouvir falar de Cristo, que ele passava por ali, aleluia, ele não vai deixar, aleluia, de fazer aquilo que ele tem que fazer. Faça o que você tem que fazer, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E o que eu tenho que fazer é clamar em meio à adversidade, porque o louvor que foi
louvado aqui é clamar, aleluia. Se tudo está difícil, adore ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Estava difícil para o cego, mas ele tinha certeza e convicção que se ele clamasse, nada impediria o agir e o trabalhar de Deus. É alguém, aleluia, que não enxergou, mas sentiu, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Cristo passar. É alguém que, aleluia, não enxergou, aleluia, mas ouviu que Cristo passava sobre aquele lugar. A fama de Jesus, aleluia, era predominante sobre toda a Judeia, Galileia e Judá. Dominava tudo, onde ele passava, dominava tudo, aleluia. Eu creio, aleluia, vou pensar como cego. Se ele, aleluia, predominou tudo, se ele passou por todo lugar curando, porque uma simples visão que está no escuro, aleluia, ele não vai trazer, aleluia, luz para me enxergar. Alabai choquederevassado, alabaracando comoncho. Ele vai colocar sua fé em prática, aleluia, porque a fé vem do ouvido, ouvir a palavra de Deus, aleluia. E ele ouviu, e eu creio que a fé aumentou, aleluia. E ele clama. Alguém vai tentar calar ele, vai falar: fique quieto, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Cale-se, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quem é você? Um desprezado em meio à humanidade? Quem é você? Aleluia, alguém, aleluia, que não vai sair da luta, da prova que você está. Alguém que nasceu e vai permanecer cego, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque, aleluia, alguém com título de sacerdote, aleluia, dizia, louvado seja o nome do Senhor, ter, aleluia, o amor, aleluia, mas era hipócrita, aleluia, não ajudava. Mas o Cristo veio para quebrar o protocolo, porque ele veio para todos, aleluia, aqueles que necessitam, aleluia, louvado seja o nome do Senhor dele. E Bartimeu necessitava, aleluia, e não tinha ninguém para estender as mãos. Ele clama uma vez, ele clama duas vezes, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A primeira tentam calar ele, o adversário tentando calar a gente, aleluia. Quando a gente tenta se levantar, vem um balde de água fria, alabaracega, alabaracando, para tentar falar: não, continua do jeito que está, aleluia, porque está bom, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas embora jogando um balde de água fria, alguém mandando ele se calar, ele vai clamar ainda mais: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim, aleluia. É alguém que sabe que Cristo cura, mas é alguém que quando vai até Cristo, aleluia, vai na humildade e na humilhação. Porque a partir do momento que ele fala: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim, ele invoca os descendentes, porque sabe da onde veio esse Cristo que ele está clamando. Trono de Davi, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele clama, aleluia, ele fala: tende misericórdia, tendes compaixão de mim. E ele clamando, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A segunda vez, aleluia, vai chamar a atenção de Cristo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O clamor que você fez chamou a atenção de Cristo, sim. Se você perceber, parece que o texto, Jesus não deu atenção para ele no primeiro clamor. Só que Deus, aleluia, escutou o primeiro clamor. Mas por que Deus não respondeu o primeiro clamor dele? Porque ele queria ver um esforço do cego. Ele quer ver, aleluia, diante da situação, porque ele estava numa situação que ele podia falar: eu não vou clamar, porque Cristo, ele quis que eu nascesse assim, eu vou permanecer assim, e vou morrer assim, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas ele clama a segunda vez, porque sabe que o Pai vai atender, aleluia. Não deixa o adversário soprar coisa na tua mente, alabaracerga, alabaracando, porque essa situação, porque Deus permitiu isso. Clama a Ele, busca Ele, porque Ele vai mostrar o porquê essa situação foi gerada sobre a tua vida. Ele clama,
E Jesus agora vai fazer aquele que mandou ele se calar. Vai falar assim: vai lá e traz ele aqui. Porque Cristo não rejeita ninguém. Ele não rejeita ninguém. Aleluia. Ele não rejeita a oração. Ah, mas minha prova é a pior de todas, meu Deus. Não, eu estou na prova, mas se Deus permitir, eu acho que Ele está calado e não vai me ouvir. Ravaicho, remai, remunde, salabaraçai. Aleluia. Não, Cristo falou: vem e traz ele aqui. Aí aquele que mandou ele se calar, aleluia, vai mandar chamá-lo. E ele vai virar para o cego e vai dizer: o mestre te chama. Aleluia. Remunde, salabaraçai. Não é pela palavra do homem, não é sobre a palavra do homem, mas foi sobre a palavra de Deus. O mestre te chama. Muitos não queriam ter chamado ele. Remunde, muitos aplaudem o momento que você está vivendo. Muitos gostam da situação que você vive, aleluia, mas quando Cristo, aleluia, aleluia, resolve, louvado seja o nome do Senhor, colocar um ponto para mudar e calar a boca, alemão derrece, alabaraçaio, daquele que critica a situação que ele mesmo permitiu, aleluia, para a glória dele ser manifestada, e para a glória dele ser notória, louvado seja o nome do Senhor, é para calar, aleluia, aqueles que duvidaram, agora vão chamar ele, aleluia, creio eu que falaram: nossa, a gente falou que não, e o mestre chamou ele. Agora ele vai até o mestre, ele deixa tudo para lá, ele deixa a capa, aleluia, ele deixa para lá, porque é o passado, ele deixa para lá, aleluia, ele deixa aquela luta que oprimiu ele um pouco, aleluia, porque não é fácil ser rejeitado. Ele não era rejeitado só pela sociedade, mas pela família. E quando é rejeitado pela família, o coração se despedaça. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Só que Deus tinha algo grande para ele. Aleluia. E agora ele vai e chega. E Jesus libera uma palavra para ele: o que queres que eu te faça? Aleluia. É uma palavra que era nítido, e Deus já sabia o que ele precisava. Eu já sabia o que ele queria, porque Deus, ele é o Deus que sonda a mente e o coração do homem. Ele sabe, aleluia, que você quer, aleluia, que essa prova acabe. Remanassubi. Ele quer que essa situação tenha um ponto final. Eu podia liberar e falar: sua prova acaba hoje, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, mas é tudo no centro da vontade, do querer de Deus. Alabaraçaio, eu só posso profetizar a segunda ordem dele, mas ele fala: eu estou contigo nesse negócio. Amanaka machona. O que queres que eu te faça? Aleluia, o que queres que eu te faça? É tanta coisa que a gente precisa que Jesus faz. Aleluia. Ele era cego e era dependente de pessoas para levar ele para lá e para cá. Ele era cego, aleluia, e tinha coisas que ele precisava e necessitava da visão. Aleluia. Ele podia pedir outra coisa, mas ele pediu isso, foi com sabedoria. Como Salomão, quando, aleluia, ele vai ser rei, aleluia, que ele faz a oração e Deus pergunta para ele, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ele vai pedir sabedoria. A resposta do cego Bartimeu foi uma resposta sábia. Jesus queria ver o que ele ia querer, embora ele já conhecia o coração dele e já sabia a resposta que ele ia dar. Eu sou Mineu, Remaua, Kelwi, Cho, Kemanassubi. Deus já sabe o que você precisa, já sabe o que está no seu coração. Remondrio Kuminaua. Então por que abrir a boca para falar? Porque é necessário, aleluia. Ele já sabe o que eu e você precisa, mas é necessário eu me expressar diante dele. Mas eu já me expresso, aleluia. Mas eu já me expresso, aleluia. Insistência, perseverança, louvado seja o nome do Senhor. Ele libera a sua palavra.
eu quero ser curado. Eu quero ser curado. É alguém que não aguenta viver mais na situação que está e não tem tempo para pensar no que ele precisa, que é muita coisa. Ele sabe o que é o necessário para ele. Você sabe o que é o necessário, não só para a prova acabar, mas para também você permanecer de pé e firme na caminhada com o mestre. Ele fala, quero ser curado. Jesus vai virar para ele e vai dizer, vai, porque a tua fé te salvou. Vai, porque a sua fé te salvou. Não é a fé de Jesus, mas ele fala, Jesus fala para ele, vai, porque a tua fé te salvou. E se a sua fé estiver baixa agora? Que através da palavra a sua fé seja aumentada agora, porque a fé vem do ouvido ouvir a palavra de Deus, e a fé do Bartimeu foi aumentada por causa da palavra liberada, que ele curava, que ele transformava, e que ele estava passando por todo lugar. Deixa a tua fé equilibrada, para com que a prova não sugue a tua força e não mina a tua fé. Bartimeu, Jesus libera a palavra, sua fé te salvou. O milagre aconteceu. Uma palavra liberada de Cristo e a vontade de querer do cego Bartimeu. Aleluia. Liberou, a cura veio. Só que todos que se encontram com Cristo não quer deixá-lo. E embora tenta, não consegue sobreviver sem ele. Quando ele libera essa palavra, aleluia, o cego logo vê. Ele logo vê, aleluia. E ao ele enxergar, aleluia, ele fala, vai. Jesus liberou ele para ir, vai, porque a tua fé te salvou, vai. Rakamanakamashay. Só que ele ficou com Cristo, porque ele não queria só uma cura momentânea. Como assim? Ele não queria ser só curado da cegueira, alabarassubi, mas ele queria que a família dele inteira fosse transformada, os corações. Ele queria, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, experimentar mais da fonte. Quem é a fonte? É o Cristo. Emanacando comonte menebra, labai choquemando. Agora ele se alegra, e todos aqueles que humilharam ele vai contemplar a glória de Deus na vida dele. Então repara que tudo que ele viveu, aleluia, teve um propósito. Qual foi o propósito? O propósito de cura. Mas qual foi o propósito além da cura? O propósito foi para o nome de Cristo ser glorificado. Alabaracerca, alabaracanta. O nome dele vai ser glorificado sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Ribidi camai jocomonte, ricalabadaragash. Se prepara, rapada calabanduia, para a tua fé salva alguém. Se prepara, porque Cristo vai liberar a palavra para alguém. O mestre está aqui e ele vai liberar a palavra. Qual é a palavra? Qual é a palavra? Rakamana. O que queres que eu te faça? Labanda calabassa. Vai ter transformação, vai ter cura de alma, vai ter a promessa não caiu por terra.
A promessa na vida do cego não tinha caído por terra, mas demorou um pouco. Só que Cristo não estava atrasado, não. Ele chegou na hora certa, no momento certo. Qual foi o segredo do cego? A perseverança. Tinha obstáculo no caminho dele, mas os obstáculos não pararam ele. Eu posso colocar a multidão como Satanás tentando entrar na mente, dizendo: o obstáculo é grande, o obstáculo são muitos, aleluia. Mas para Deus não há nada, leva-nos-a. Não há nada, camano, semano, que minaio. Não há nada, nakano, semano, que maior. Não há nada que impede o agir de Deus. Amana, camana, semano, que manto. Remenece, camando. Remanase, levou de canto, que maua. O dia pode estar tempestuoso, alabaracé, mas não há nada que impede o trabalhar dele. Lebor e alabaracé. Talvez na tua mente vem palavras ao contrário, mas tem as palavras ao contrário que às vezes vem para tentar te abater. Atrapalhará o agir de Deus na tua vida. Operando Deus, quem impedirá? Quem impede? Quem impede? O inferno não impede. Não, 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 não. Ai, xarabai. Não, não, não impede. Ai, xarabai. Não impede. Alapapapapa. Ninguém pode impedir. Vai, rebedece, ramanacalavas. Seja saciado hoje para ser sustentado. Rica, se prepara que vai viver o que Deus prometeu. Não caiu por terra. A espera enfraqueceu. A esperança foi embora. Não, a esperança sou eu. E eu estou aqui, desci na casa para dizer: eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou Deus. Eu sou Deus. Ele é Deus, Ele está aqui. É o Deus que curou não só as vistas, mas curou a alma de alguém que estava triste, aleluia, por nascer daquela forma. Estou conjecturando, aleluia, de alguém que estava abalado, aleluia, por não ser e nem viver o que os outros também viviam. Ele tinha sonho. Qual era o sonho? Era estar reunido com a sua família. Recamachoia. Qual era o sonho? Era poder entrar no tabernáculo também, porque naquela época ele não podia entrar no tabernáculo, aleluia, para orar junto com o povo. Alabaraçaio, ele não podia, mas Cristo quebrou todo o protocolo. Alabaracéia, Ele é Deus que quebra protocolo, Ele é Deus que faz, Ele é Deus que é, Ele pode, Ele pode, Ele pode, Ele pode, Ele pode. Alabadacalabas, Ele está fazendo já, Ele está trabalhando. Rica machôria, Ele está preparando no espiritual para trazer em matéria no físico a tua bênção, a tua vitória. Charabandúria, o adversário
adversário achou que ia parar alguém aqui nesta noite, da calava séria, mas Deus, aleluia, diz, aleluia, que eu sou forte, da calava séria. Deus está contigo e não te abandonou, como não abandonou o cego Bartimeu. Ele está contigo, no que manto, ele está. Alegra o teu coração, Renox, alegra o teu coração, Remandoque, Remenecia, alegra o teu coração, Ricaço, está batido, Renúxia, Remandoque mal, mas eu sou alegria e tua força, Renúxia, Remandoque mal, alegra o teu coração, aleluia. Deus vai abrir, aleluia, a tua visão também, como abriu, aleluia, do cego Bartimeu. Louvado seja o nome do Senhor, para olhar e ver que em meio ao vento que sopra e em meio à tempestade que vem, aleluia, Ele é Deus que pode fazer com que o vento que veio e com que a tempestade que também veio, aleluia, se extermine, aleluia, para te dar a bênção e para te dar a vitória. Remanacácia, Remanassubi, Ele está conosco, amém, aleluia, louvado. Eu ia mudar a palavra, eu falei, Deus, olhando para a sua igreja, aleluia, e sabe que a igreja quer uma palavra de consolo, aleluia, uma palavra de ânimo, louvado seja o nome do Senhor. Eu falei, Deus, o que Bartimeu, aleluia, tem a ver com tudo isso? Racamacheia, aleluia. Só que antes de ministrar, eu falei, Deus, que não seja o que eu quero, Remanassubi, que seja o que o Senhor queira, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu falei, é essa aqui mesmo, e Deus mudou tudo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Esse é o Deus que nós servimos, louvado seja o nome desse Deus. Ele é poderoso, aleluia, louvado seja o nome desse Deus. E a coisa gostosa é pregar, não sei porque o povo foge, aleluia. No começo assim, daquele bambeio assim na perna, é coisa linda, aleluia, mas é um negócio gostoso, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus do céu, é coisa linda, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então tenha ânimo, coragem, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Vai que a sua fé tem sabor, se você estiver com fé, mas eu creio que está, em nome de Jesus, porque a palavra foi liberada e a fé veio do ouvir a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero, aleluia, estar agradecendo a minha rica oportunidade pelo nome santo do Senhor. Sou grato, aleluia, por estar nesta casa e pela presença e a glória dele, que é eterna e reinará para todo sempre, amém. Aplauda mais forte, porque Ele está para receber o que você tem para entregar. Glória a Deus.